Diego Oliveira nasceu com pernas fortes e saudáveis, e se ele tivesse tido conhecimento da cura do diabetes revelada nesse vídeo, ele ainda estaria andando. Se você sofre com diabetes, você já deve ter ouvido a incrível história real de um médico que deixou de fazer cirurgias cerebrais em crianças para poder descobrir uma nova solução revolucionária para a cura do diabetes tipo 2. Um método que funciona independente do que você come, de quanto pratique exercícios, do tipo de estresse que você sofre na vida, da sua quantidade de sono ou de quanto o seu médico possa achar que seu estilo de vida não seja saudável. Jovens e idosos, pessoas magras e acima do peso, pré-diabéticos ou dependentes de insulina por décadas pararam de tomar remédios, de furar os dedos, de usar as tiras medidoras de glicose, de tomar injeções e de ir ao médico constantemente. A verdade é que esse atalho para curar o diabetes completamente é tão eficiente que ainda me espanta como neurocirurgião. Não é de se surpreender que os grandes meios de comunicação o tenham chamado de a história da saúde mais fascinante e importante da década. Pois, se você sofre com diabetes tipo 2 ou é pré-diabético, você não está sozinho. 14.300.000 brasileiros são atormentados por essa terrível doença e você sabe como isso pode ser assustador. A Organização Mundial da Saúde relata que o diabetes é a causa de 85% das amputações no Brasil. Isso quer dizer que 55 mil dedos, mãos, braços, pés e pernas são cortados por cirurgiões por ano no Brasil por causa do diabetes. E o pior, o diabetes também pode levar a cegueira, neuropatia, impotência, ferimentos que nunca saram e uma longa lista de outros problemas. Mas, felizmente, agora você tem uma chance de escapar desse destino. Meu nome é Dr. Guilherme Gomes e um incrível avanço descoberto na Escola de Medicina número 1 do mundo levou a um modo cientificamente comprovado de curar o diabetes até nos estágios mais avançados. Essa nova técnica é tão poderosa que sua descoberta pode levar ao Prêmio Nobel de Medicina. Mais de 34.700 pessoas que sofriam com o diabetes já usaram esse protocolo para quebrar as cadeias do diabetes. Imagine uma vida na qual você veja doces deliciosos e sucos frescos retirados da fruta e possa comprá-los sem culpa. Na qual você coma e beba o que quiser, pois é assim que deve ser. Onde você brinque com os seus filhos e os abraça apertado. Diz a eles que sempre estará ao lado deles enquanto vê os seus rostos se iluminarem de alegria. Você deixa de ser um fardo para o seu cônjuge ou sua família e se torna a sua base, na qual eles podem se apoiar. O medo e o estresse desaparecem conforme o seu eu verdadeiro surge, saudável, energético e feliz por estar vivo. E, incrivelmente, os resultados que você percebe não levaram semanas ou meses. Sua recuperação começa agora. E o melhor de tudo é que essa nova técnica de cura do diabetes não exige visitas ao médico. Ela está disponível virtualmente para qualquer um. Custa muito pouco e somente leva alguns minutos por dia. E você pode segui-la do conforto do seu lar. Essa revelação divina vai mudar tudo o que sabemos sobre glicemia e metabolismo. É por isso que eu fiz esse vídeo, para que você me ajude a espalhar essa notícia para todos que sofrem com ganho de peso, pressão alta ou diabetes tipo 2 e para informá-los de como essa nova solução é simples. Se você está acima do peso, tem diabetes ou pré-diabetes, tem mais de 30 anos, essa informação é especialmente importante para você. Então continue assistindo. Eu também vou dividir com você a verdade sobre os medicamentos para o diabetes que praticamente ninguém conhece. Você vai entender por que os comprimidos que o seu médico prescreve são quase inúteis e quais drogas você deve evitar de todas as maneiras. Vai descobrir a única e surpreendente causa que é a raiz do diabetes e que não é o que você pensa. Quando souber, vai ser fácil evitar cometer o erro que pode estar cometendo agora, que, de fato, é capaz de tornar o seu diabetes ainda pior. Você vai ouvir a incrível história de como eu topei com um segredo transformador enquanto tratava de vítimas do câncer no Rio de Janeiro. Que 34.700 pessoas já usaram para se livrarem do diabetes para sempre.
Confie em mim. Quando você ouvir a verdade sobre o seu próprio metabolismo, você vai ficar chocado e se perguntar o motivo de ter sofrido problemas de glicemia por tanto tempo. Mas primeiro, deixe-eu me apresentar e dizer o porquê eu fiz da minha missão pessoal devolver sua vida a você. Como você sabe, meu nome é Dr. Guilherme Gomes. Eu sou um neurocirurgião certificado, trabalhando em São Paulo. Eu servi no Exército por 8 anos, cheguei a ser major e me tornei um dos melhores cirurgiões da Policlínica Militar do Rio de Janeiro. Sou especialista em segurança médica e da saúde e orgulhoso por palestrar em várias conferências médicas por ano. Agora você deve estar se perguntando o que a neurocirurgia tem a ver com a cura do diabetes? Tudo começou em novembro de 2015, quando Beatriz Moraes foi trazida a mim porque estava morrendo. Ela estava com cerca de 30 quilos acima do peso e dependente de injeções diárias de insulina por causa de seu diabetes. Mas não era só isso que a estava matando. Meus colegas tinham descoberto um tumor cerebral nela e a única forma de salvá-la era removê-lo. O tumor era grande e, apesar das mais de 11 mil cirurgias que eu já fiz, esse era um caso difícil. Era praticamente impossível não causar danos no cérebro dela. Ainda assim, eu decidi aceitar o desafio e fico feliz em dizer que foi um completo sucesso. Porém, algumas semanas depois da operação, algo estranho aconteceu com Beatriz. Embora ela tenha seguido com sua vida, fazendo as mesmas coisas, comendo as mesmas comidas, não seguindo uma rotina de exercícios, ela começou a perder peso num ritmo acelerado. E com a gordura queimando em seu corpo, seu diabetes melhorou a um ponto no qual ela não precisou mais da insulina. Todos que a conheciam ficaram chocados com sua rápida recuperação, principalmente seus médicos. Inclusive eu. Nós precisávamos descobrir o que estava acontecendo e se o desenvolvimento apresentava alguma ameaça. Então, nós fizemos uma série de exames em Beatriz e o que descobrimos foi realmente fascinante. Em minha operação, eu tive que remover parte da glândula pituitária dela, que é da área do cérebro responsável por liberar hormônios na corrente sanguínea. Como consequência disso, a glândula aumentou a produção de certos hormônios. Essa mudança foi a responsável pela recuperação incrível de Beatriz. Para entender por que isso aconteceu, você precisa entender a verdadeira causa do diabetes: altos níveis de glicose no sangue. Eles são causados pela incapacidade do seu corpo de processar o açúcar. E se você for como a maioria das pessoas, você pode pensar que esse processo é controlado apenas por um hormônio, a insulina. É verdade que a insulina desempenha um papel muito importante nessa operação. Mas, ainda assim, os níveis de insulina de Beatriz continuaram inalterados. Pois o que provavelmente você não sabia é que a insulina não é o único hormônio capaz de controlar a quantidade de açúcar no sangue. Assim como em um time de futebol, há outros jogadores envolvidos e foram eles que elevaram o metabolismo dela e diminuíram os níveis de glicose. Quando descobrimos isso, ficamos incrivelmente empolgados. Seria essa uma nova descoberta da qual todos os diabéticos poderiam se beneficiar? Seria possível fazer esse mix de hormônios e fornecê-lo para vítimas de diabetes no lugar da insulina? Mas logo descobrimos que estávamos em um beco sem saída. Eis o motivo. Se você tomar hormônios, seu corpo diminui e até chega a parar sua própria produção. Não é de se espantar que tomar insulina é altamente viciante para o seu corpo e quase impossível de parar depois que se começa. Por isso, não surpreende que alguns médicos chamam isso de o maior erro que os diabéticos cometem. Depender muito da insulina é uma cilada. Deixe-me dar outro motivo. A insulina é o hormônio principal de acúmulo de gordura do seu corpo. Quanto mais insulina correr por suas veias, mais quilos você ganhará. Tão certo como o cair da noite ao fim do dia. E o pior, você nunca vai ter uma perda significante de peso até que seus níveis de insulina diminuam. O contrário do que você pode ter ouvido. Perceba que a menos que você pare com essas ameaças causadoras de aumento de peso, fazer dietas é um exercício inútil. E a medicação? Você pode perguntar. A verdade é que baixar os níveis de açúcar no sangue com remédios pode te matar mais rápido do que fazer nada. Isso já foi comprovado 40 anos atrás, em um grande estudo chamado Programa de Grupo de Diabetes da Universidade.
O governo americano teve que interrompê-lo em 1969 porque os participantes do estudo estavam morrendo. E eu não acho que as coisas seriam diferentes hoje em dia. Em fevereiro de 2008, eles interromperam o mesmo estudo 18 meses antes do tempo. As drogas que eles testaram eram novas, mas os resultados foram os mesmos. As pessoas não foram ajudadas, elas morreram. Mas poderia haver outra maneira? Nós não conseguíamos pensar em nenhuma, até que um dos meus colegas sugeriu uma abordagem genial. Talvez a Beatriz não fosse a única pessoa que foi salva do diabetes pelo aumento de certos hormônios em seu corpo. Talvez houvessem outros. E se nós pudéssemos descobrir o que desencadeou a mudança neles, poderíamos desenvolver uma terapia. Então, começamos a buscar por pessoas que tinham um alto nível de risco de diabetes, mas que não estavam doentes. Essas pessoas viviam vidas muito estressantes. Elas estavam acima do peso, não praticavam esportes, nem seguiam alguma dieta, e ainda assim tinha a glicemia sob controle. O que descobrimos com os testes e entrevistas com centenas dessas pessoas foi que elas tinham uma coisa em comum. Por acaso, estavam fornecendo a seus corpos certos nutrientes que eram usados para aumentar a produção de hormônios. A questão não era que elas seguiam uma dieta. Elas apenas comiam mais de certos alimentos e menos de outros. Cada uma delas por si só havia descoberto um programa nutricional de cura que as protegia contra o diabetes, sem nem mesmo saber disso. Pode parecer incrível, mas é um fato comprovado por algumas das universidades de maior prestígio do mundo. Mudanças inteligentes na nutrição podem curar o diabetes. E como nós descobrimos com a ajuda dessas pessoas, não funcionava de modo fenomenal para cada uma delas. Também é fácil de seguir e barato, pois nenhuma delas era rica e você pode comprar os mesmos alimentos que elas comem em qualquer supermercado. Agora temos um mapa diante de nós, um modo que todos podem usar para se proteger ou até reverter o diabetes. Tudo o que tivemos que fazer foi transformá-lo em um plano sistemático que fosse fácil e seguro de seguir. E com nossas experiências combinadas e a ajuda de nutricionistas, foi exatamente isso que conseguimos. O primeiro programa de cura eficiente para o diabetes. Decidimos chamá-lo de Livre do Diabetes. E aqui está o que você recebe quando garante o seu acesso nesse instante. O truque nutricional que engana o seu corpo para que ele aumente seu metabolismo do mesmo jeito que 1 hora fazendo esportes faz. Perca peso e receba elogios por sua nova aparência saudável, sabendo que essa mudança aconteceu sem nenhum esforço. A gordura que queima a gordura. Se delicie com alimentos de dar água na boca que são fáceis de preparar, tão baratos que qualquer um pode comprá-los e que são incrivelmente eficientes para abaixar sua glicemia. A metade dos diabéticos sofre em segredo com um problema grave que a maioria dos médicos ignora, que mata mais que a hepatite. Descubra o que é logo a seguir e como se proteger. Deleite-se e seja livre. Receitas tão deliciosas que você não consegue parar de comer, pois cada nova mordida te leva mais perto de se curar do diabetes para sempre. E muito mais. Muitas pessoas me perguntam o que elas podem esperar ao seguir o Livre do Diabetes e como vão saber se o programa está funcionando. Cada um de nós é diferente, então não posso te dizer o que você vai sentir primeiro. Pode ser que seus níveis de energia aumentem, que você se livre da síndrome do sono, que é quando você deseja pôr uma soneca à tarde por sentir-se como se tivesse dormido apenas 1 hora, mesmo que tenha sido 7 ou 8. Talvez você deseje optar por alimentos mais naturais, em vez daqueles que são doces ou salgados demais. Eu sei que parece estranho, mas imagine. Quando você alimenta o seu corpo com o que ele precisa, ele para de pedir por aquilo que não precisa. Faz todo sentido, não faz? Alguns pacientes notam a queda em sua glicemia no primeiro dia do programa, enquanto outros têm que esperar de 3 a 4 dias. É verdade que não existe nada como a perda instantânea de peso, mas assim que começar esse protocolo, você vai passar por algo muito parecido, como algumas pessoas que diminuíram o número que vestem literalmente de um dia para o outro. São mudanças dramáticas, e é por isso que eu quero que você atue junto de seu médico,
Pois mesmo que o programa Livre do Diabetes seja completamente seguro, você vai se sentir mais motivado para seguir passos simples quando receber uma confirmação oficial de que dá certo. Como você pode perceber, o Livre do Diabetes não é apenas um manual ou protocolo de cura. Ele é seu médico e treinador particular, sua referência e seu motivador, ou simplesmente seu salva-vidas. Agora eu serei honesto com você. Se isso fosse um remédio, você provavelmente teria que vender um rim para consegui-lo. Pois o que esses benefícios valem para você? Você consegue colocar um valor em algo tão valioso? Por saber que teríamos que entregar nas mãos de cada vítima do diabetes que precisa dele, nós não cobramos os R$ 31.157 que os tratamentos de diabetes podem te custar por ano, nem o tanto que seu seguro de saúde pega de você simplesmente porque você tem diabetes. Não cobramos nem os R$ 2.310 que você gasta por mês com os suplementos para o diabetes. Nós decidimos que qualquer um pode pagar R$ 497. E se você ainda clicar no botão Comprar Agora, você recebe hoje acesso instantâneo ao Livre do Diabetes por somente R$ 127, com 75% a menos do que o preço normal. E apenas como um teste limitado de mercado. Eu não conheço ninguém que não acharia isso justo, principalmente quando você se lembra de quais são as alternativas. Brincar de roleta russa com drogas perigosas, se tornar um dos 151 brasileiros que perdem um membro por dia devido ao diabetes, ou ficar manco ou cego por causa da destruição das suas células, te deixando com uma vida que não vale a pena. O que você vai escolher? Clique no botão Comprar Agora e vamos te curar. Ouça, você não é o primeiro a dar um voto de confiança para o Livre do Diabetes. Mais de 34.700 pessoas já experimentaram. Veja o que alguns deles têm a dizer. Essa informação salva vidas. Eu comecei com o programa com minha esposa e nada poderia ter nos preparado para o que aconteceu em seguida. Não foi apenas nossa glicemia que caiu desde o primeiro dia. Foi nosso peso que caiu junto. Eu saí do tamanho 42 para o 38 em poucas semanas, sem pular nenhuma refeição. Esse foi o melhor investimento que eu já fiz, disse Leandro Malta de Recife, e aqui conta Luiz Amorim de Salvador. Olá, eu estou de volta para uma atualização rápida. Depois de perder 3 quilos na primeira semana do programa, meu peso continuou a cair e minha cintura agora tem 15 centímetros. E o mais importante, meu HbA1c deu 5,4 em vez de 7,1. Então, oficialmente, eu não tenho mais diabetes. Não posso te agradecer o suficiente por dividir essa informação comigo. Veja mais um. Eu não acredito que eu estou escrevendo isso, mas na minha última consulta, minha médica me tirou dos medicamentos. Eu estava usando Victoza, Forxiga e Metformina, e agora que meus níveis se normalizaram, eu não preciso mais deles. Minha médica ficou curiosa para saber o que eu fiz, então eu a indiquei o seu site. Eu acho que em breve ela vai começar a tratar seus pacientes com o seu produto, que foi como um presente de Deus para mim. Disse Rafaela Machado, de São Paulo. Eu sei, alguns médicos podem te mostrar algumas histórias de sucesso sobre o diabetes, mas nós temos milhares, porque recebemos esses depoimentos todos os dias, de pessoas como você que se livraram do diabetes ao usar o programa. Tudo o que você precisa fazer para se juntar a eles é clicar no botão Comprar Agora. Ouça, eu sou médico e fiz um juramento de proteger meus pacientes. Então, eu não vou te obrigar a nada, mas eu tenho a responsabilidade de defender sua saúde. Uma questão que levo muito a sério, e é por isso que eu te dou essa garantia de 30 dias. Clique no botão Comprar Agora, preencha o formulário e baixe o Livre do Diabetes em seu celular, tablet ou computador. Dê uma olhada e imprima para maior conveniência. Veja se as dicas que ele contém fazem sentido e siga os passos simples por alguns dias. Então decida-se. Se sua glicemia não cair, se o peso excessivo não diminuir, se você não sentir uma onda de energia, então você não perderá nada, pois você está protegido pela minha garantia de reembolso. Você pode achar estranho que eu proteja os seus direitos dessa forma,
principalmente porque não nos conhecemos pessoalmente. Mas, mesmo que você não confie completamente em mim agora, eu tenho certeza que quando se ver curado, você vai. E se nada for de sua satisfação total e você não sentir gratidão, tudo o que você precisa fazer é me mandar um e-mail para receber seu dinheiro de volta. Mas você precisa agir agora e clicar no botão Comprar Agora para se beneficiar dessa promoção. Lembre-se, não há outra maneira de acessar essa informação. E qual é a alternativa? Você vai ficar à mercê das indústrias farmacêuticas? De pessoas que não se importam com você, com sua família, nem com os entes queridos que você vai deixar para trás quando o diabetes te tirar deles, em uma média de 7 anos mais cedo do que uma pessoa não diabética? Eles não se importam com o que o diabetes faz com o seu corpo, como ele o destrói aos poucos, membro a membro, órgão a órgão. Muitos diabéticos ignoram o perigo e não pensam nas consequências mortais de não tomar uma atitude. Mesmo que você esteja 5 vezes mais propenso a morrer por causa dessa doença do que em um acidente de carro, aperte o cinto, livre-se das correntes e clique no botão Comprar Agora para que possamos reverter o seu diabetes de forma rápida, fácil e a partir de hoje. Meu nome é Dr. Guilherme Gomes e eu espero te ver em breve em meu consultório virtual. Ainda está aqui? Sem problemas. Você provavelmente tem algumas perguntas, o que é comum. Na verdade, veja aqui algumas das questões mais frequentes que meus pacientes têm. O que exatamente eu vou conseguir aqui? E como eu tenho acesso? O Livre do Diabetes é um curso de treinamento digital. Você ganha acesso instantâneo a todo o material aqui no site. Você pode lê-lo pelo celular, tablet ou computador e até imprimir se quiser. Assim, você não precisa sofrer nem mais um dia com o diabetes e começar hoje mesmo. Funciona com o diabetes tipo 1 também? A coisa mais importante para mim como médico é a honestidade. Então eu não vou fazer promessas que não posso cumprir. Embora seja verdade que tivemos pacientes com o tipo 1 de diabetes que tiveram um sucesso impressionante com esse tratamento, a maioria das nossas histórias de sucesso é de pessoas que sofriam com o tipo 2. E por isso eu ofereço essa garantia. Experimente o Livre do Diabetes por 30 dias. Pague somente se ele te curar. Se você não se surpreender, mande um e-mail e receba seu dinheiro de volta. Isso não é uma jogada de marketing. É uma promessa pessoal de mim para você. Quanto tempo esse programa exige? O protocolo Livre do Diabetes leva em média 60 dias para ser completado. Contudo, você não vai precisar esperar tudo isso para notar os seus efeitos. Algumas pessoas veem como seus cérebros funcionam melhor no primeiro dia, como seus níveis de energia aumentam na primeira semana e como seus pesos caem no primeiro mês que eles seguem as instruções simples. Não importa a rapidez com que você se cura. Eu estou aqui com o meu time para sanar qualquer dúvida que você possa ter. Há efeitos colaterais do tratamento? Sim, mas você vai adorar todos eles. Você não vai apenas perder peso, frequentemente é o que visualmente mais se precisa. Você vai sentir uma onda de energia em seu corpo e mente durante o dia todo, e ainda descansar e dormir bem à noite. Essa é a energia acumulada como gordura corporal que agora está se dissolvendo, te proporcionando um estímulo natural, completamente livre de efeitos colaterais. É seguro usar o meu cartão de crédito? Seu pagamento é processado pelo Monetize, um dos maiores varejistas do Brasil em programas de educação digital. Eles usam uma encriptação de 256 bits, o mesmo padrão de segurança que grandes bancos e a Amazon estão usando. Desse modo, seus dados estão mais seguros do que quando você compra no mercado local, pois ninguém nem mesmo toca no seu cartão. Tem mais perguntas? Assim que você obtiver acesso, 95% delas serão respondidas. E não há nenhum risco em clicar no botão Comprar Agora e preencher o formulário. E para os outros 5% das perguntas, nós temos especialistas de plantão para te ajudar. Muitos deles são ex-diabéticos que podem te apoiar e ajudar como só alguém que sabe o que você está passando pode. Você pode questioná-los sobre a doença, seu pedido ou o tratamento. Você sempre terá uma resposta fundamentada, amigável e satisfatória dentro de 1 ou 2 dias.
Não se esqueça, você está apenas fazendo um test drive desse protocolo e tem 30 dias para se decidir se vai continuar ou não. Assim como um depósito bancário, você sempre pode pegar o seu dinheiro de volta.